Olá, estamos iniciando mais um Revista Gazeta, nesse espaço em que você vai poder rever as principais entrevistas que aconteceram no Jornal da Mix e também na programação da Gazeta News. E a gente já começa falando sobre um assunto que deu o que falar nos últimos dias. Foram as chuvas que atingiram o nosso estado, tanto aqui em Maceió quanto em algumas cidades do interior. Pois é, gente, olha só, um arquiteto e urbanista conversou com a gente no Jornal da Mix sobre os impactos que essas chuvas têm causado às cidades. A gente acompanha agora. São um conjunto de aspectos, né? A gente tem chuvas mais severas, não só aqui em Maceió, mas no Brasil todo, né? E agora temos neve, né? Agora no Rio Grande do Sul. Até neve, né? Nevasca também. Isso. E associado historicamente à infraestrutura da cidade. Drenagem, pavimentação, arborização, falta de parques urbanos, enfim, é um conjunto de fatores que faz com que, quando chova muito, né, a gente tenha o que a gente viu esses últimos dias, né? Entendi. A água não dá tempo disso. Mas a gente não tem tubulação? Por que a tubulação não dá conta? Ela sofre com a presença do lixo, também poluição dentro das tubulações, é isso? É um conjunto de fatores, vamos lá. A gente tem aquela região ali do Farol, onde tem os bairros afetados, 5 bairros afetados, isso aí é um aspecto, tá? Para a inundação que ocorre ali no Farol. Ali no Farol, perto do CEP, a gente tem o que a gente chama de bacia endorreica, uma espécie de concha que a água não sai. Então a gente tem ali um sistema de drenagem, sempre teve, que cai lá na lagoa e passa por dentro dos bairros afetados. Então, como houve o colapso dos bairros, com certeza toda a infraestrutura daquela região está colapsada, né? Até que se faça uma nova, né? Tá havendo obras lá. Então, esse é um aspecto. O restante é o seguinte, tem muitas ruas na cidade que foram asfaltadas sem drenagem. Então, fizeram para sair na foto, para sair bonzinho. Que não levou... teve sistema de drenagem nenhum, né? E isso acontece muito. Algumas avenidas lá atrás, a gente trouxe até no jornalismo naquela época, a exemplo da Pierre Chalita, por exemplo, que teve um problema sério de drenagem, que todas as vezes, não apenas o barro que descia, mas a água se acumulava no asfalto e tinha um problema ali sério de drenagem, que eu acredito deve ter sido remediado, resolvido de alguma forma, porque não se viu mais aqueles alagamentos ali na Avenida Pierre Chalita. Agora, a minha pergunta, Dilson, para você é em relação a esse colapso que a gente vê aqui em Maceió. Aí, quando a gente coloca a palavra para o município, não há nenhuma cidade suporta tanto volume de água em pouco tempo. Qual é a cidade que não vai colapsar? Mas, espera aí, por que a gente não trabalha para evitar um mínimo de transtornos, né? Porque o que acontece é realmente um colapso. A gente não tem como se deslocar pela cidade porque as principais vias ficam intransitáveis. Então, o que a gente precisa fazer? Realmente é um problema de toda a cidade ou é um problema maior que a gente carrega aqui em Alagoas? A gente, na verdade, tem o Plano Municipal de Drenagem Urbana e Saneamento Básico, né? Que foi aprovado lá em 2018, né? A Lei 6.775, se eu não me engano. O que acontece? Lá tem tudo. Foi estudado toda a cidade de Maceió, todas as bacias que a gente tem. O Vale do Reginaldo tem 27 km². Cada vez mais a gente está recebendo mais e mais e mais drenagem, porque a parte alta da cidade está sendo impermeabilizada e a água desce. O grande escoadouro da cidade de Maceió chama-se Vale do Reginaldo e do outro lado a bacia que chega no Rio Jacarecica. Então, são os dois lugares que drenam a água, né? Então, o que acontece? Você precisa implementar esse plano. A gente não vê nenhum vereador, a gente não vê nenhum, né, gestor público falar sobre isso. Mas sim, a gente Quando chega a chuva, né? Aí fala, aí acaba ocupando o lixo, né? Aí eu faço a pergunta, por que aqui a Ponta Verde está alagando e lá é tão limpo? Lá tem todo um sistema de limpeza urbana. Onde tem a melhor coleta. Exatamente, né? E alaga, porque a questão realmente da drenagem. Então, sim, falta drenagem urbana, falta implementar o plano municipal de saneamento que é robusto, é avançado, é um dos melhores do Brasil, tem estudos técnicos que foram feitos e ele é de 2018. Então tem que colocar em prática para que a gente consiga resolver. E lá tem tudo que a cidade precisa. Agora, Dilson, quando você falou que as chuvas são mais severas, a tendência é que fiquem ainda mais severas. Então, há uma tendência de que se isso não for para ontem essa decisão de colocar o plano em prática, a gente pode sofrer ainda com mais inundações. A gente vai sofrer com mais inundações, na verdade, né? Porque, assim, historicamente, Maceió, ela é uma cidade que recebe muita água. Se pegar os históricos de cheia,
29, 24, a grande enchente de 1949 que derrubou o farol, que arrancou a ponte do Riacho Salgadinho. Então, assim, a cidade é uma cidade que alaga. Mas, Gilson, é possível uma cidade suportar sem colapsar 30, 40 milímetros de água num dia? Se você fizer uma drenagem robusta, você consegue remediar. Mas, claro, a chuva, ela acaba, né, dependendo do tipo, porque foram aproximadamente 520, né, no total, milímetros, né? Concentrado na capital. O que significa que em 1 metro quadrado você tem meia caixa d'água de 1.000 litros. Então foi muita água que chegou, né? E aí toda ela, a gente viu as grotas sendo inundadas. Tem outro aspecto também, que a urbanização da cidade está jogando toda a sua drenagem nas grotas. Antes essas grotas não tinham pessoas morando, hoje tem. Então você acaba alagando e acaba também, né, dificultando a vida dessas pessoas. Então é um sistema, Thaís, entendeu? Então a única coisa democrática nessa cidade é a água, né? Pega pobres e ricos, com diferentes proporções, com mais sofrimento para os pobres, mas o fato é que ela vai por gravidade para onde é possível ir. Exatamente. E aquela cratera que se formou lá na ladeira do Catolé, né, que a gente está vendo aí na mídia, é um aspecto da drenagem. Ou seja, uma drenagem da área ali do Clima Bom, que jogaram ali, né, não fizeram a escadaria, não fizeram os dispositivos de drenagem correta, colocaram na ponta da encosta e ela caiu lá embaixo, que formou aquela gigantesca cratera que hoje é um problemão. A água, né, foi cavando. Tem mais 6 crateras dessa em Maceió. Eu vou depois colocar, né, nas redes sociais, mas existem outras crateras em Maceió que tem que ser resolvido. Ou seja, é um problema urbano. É difícil, né? O Dilson continua estudando isso, ele tem um Instagram que é muito acessado, né? Interage com muita gente lá, você também pode fazê-lo, fique à vontade aí para divulgar o arroba e naturalmente interagir com ele, né? E o Dilson também está aí como professor, sempre à disposição para, obviamente, discutir em audiências públicas, possibilidade de palestras sobre esse tema, ações planejadas que venham tentar diminuir os efeitos, obviamente, das chuvas. Qual o arroba que as pessoas te encontram no Instagram, Dilson? É fácil, arroba Dilson Ferreira. Só isso que você já vai me Só achar. Isso. E a gente segue falando sobre as chuvas. O policial rodoviário federal Lisboa Júnior conversou com a gente sobre os cuidados que a gente deve adotar ao pegar a estrada em dias de chuva. Vamos acompanhar. Esse período de chuva realmente aumenta muito a atenção da PRF quanto à condição das rodovias e quanto ao índice de acidentes, que realmente fica aumentado devido ao incremento do risco, né? Como você tem uma pista molhada, então você tem uma maior dificuldade de frenagem do veículo, você tem maior índice de árvores que podem cair sobre a rodovia, de barreiras que podem vir a ficar sobre a faixa de rolamento, e tudo isso interfere na forma como o condutor deve agir na hora que estiver conduzindo pelas nossas rodovias federais. Então a nossa recomendação, a principal, é manter muita atenção no trânsito, evitar se distrair com o celular, evitar ficar atento a outras atividades que não seja realmente conduzir o veículo. Conduzir, tem que estar atento em relação a isso. Agora, no caso, há uma orientação quanto à redução da velocidade, porque a cada curva, né, a gente pode ter uma surpresa. Antigamente, a minha maior preocupação eram animais na pista, sempre tive medo de animais na pista, às vezes ciclistas... Não é? Porque em vários pontos... É complicado. Eu estive viajando recentemente para trabalhar no interior e daqui para o sertão tem vários pontos, principalmente pela rodovia L220. Sempre foi meu medo. Muitos animais. Sempre foi meu medo. E pessoas que caminham, Thaís, e tem trabalhadores rurais que eles caminham paralelo ali à pista. Às vezes você faz a curva, você está perto da pessoa. Então, quer dizer, o controle com a velocidade passa por essa tensão também, né? Exatamente. A velocidade, ela interfere diretamente nisso. Porque se você vem numa velocidade compatível com a via, você consegue frear seu veículo se por acaso, depois de uma curva, você tiver um animal na pista, ou uma árvore que caiu sobre a rodovia, ou até um buraco que pode se abrir devido também às chuvas, né? Inclusive a gente está no Maio Amarelo, esse mês agora, e o tema é desacelere, seu bem maior é a vida. Exatamente, esse é o tema principal, porque a gente sabe que a velocidade ela interfere em todos os acidentes, inclusive na sua gravidade, né? Se você vem numa velocidade mais compatível com o local que você está conduzindo, as consequências, se realmente o acidente você não conseguir evitar,
Se você vem numa velocidade reduzida, com certeza as consequências vão ser mais brandas, né? Depois dessas chuvas, Lisboa, algum ponto ficou mais, exige mais atenção, algum ponto de rodovia federal que eu me refiro, está exigindo mais atenção dos motoristas? Tem algum ponto ali mais crítico que a gente poderia aqui destacar? Perfeito. A Serra da Catita, lá, né, na BR-416, continua interditada. Então a gente não tem que ter muita atenção, porque se algum desavisado for passar por lá, apesar da sinalização, mas tem que estar atento, né? O ponto que estava alagando lá em Pilar, ele realmente não está mais alagado agora, mas como o terreno está muito encharcado, pode ser que numa chuva forte que nós tenhamos a qualquer momento, ele pode voltar a alagar e o condutor vai se deparar com aquela situação ali, que também pode causar algum tipo de imprevisto para ele. Então, realmente, além desses dois pontos, nós temos a BR-104, que é aquela que passa por Murici, São José da Laje, Não dos Palmares. Aquela via, ela requer muita atenção, porque ela tem muitas árvores ao redor da faixa de rolamento. Então, realmente é comum ter árvores caindo sobre a pista, e isso pode acontecer com qualquer evento forte que a gente tenha a partir de agora, ou chuva. Então, são pontos que realmente tem que ter muita atenção, não só nesses pontos, digamos que esses são os atuais, que a gente chama de atenção, mas se vai pegar a rodovia, tem que estar muito atento para evitar qualquer tipo de sinistro, né? Que a gente costuma falar agora que não é mais um acidente, é um sinistro porque ele pode ser previsto e evitado. Agora, Lisboa, quando a gente fala de essas situações em que ficam alagamentos na pista, né? Alguns são maiores, mais visíveis, outros ficam aquela lâmina d'água ali, às vezes numa curva, tá sempre aquela aguinha ali atravessando, e o cuidado se redobra porque o carro pode aquaplanar, isso? Perfeito, essa é uma condição extremamente perigosa, que o veículo, quando ele está passando a uma determinada velocidade no local em que tem muito acúmulo de água, o pneu ele perde o contato com a faixa de rolamento, ele perde o contato com o asfalto, né? E o que é que acontece? Você perde totalmente o controle da direção do veículo. Você pode virar a direção para a direita, para a esquerda, frear, acelerar o veículo, ele vai continuar seguindo em linha reta. Mas qual é o problema disso? Primeiro que você não vai ter o controle. Esse é o inicial. Mas o que é que acontece também? Se você não souber se comportar nessa condição, se você girar a direção, acelerar ou frear, isso pode fazer com que seu veículo venha a capotar ou a sair da pista. Por que isso? No momento em que você entra na condição de aquaplanagem, não adianta virar a direção para nenhum dos lados. Mas se você vira a direção, o que é que vai acontecer? Seu veículo ele vai continuar em linha reta, mas os pneus vão estar girados ou para a direita ou para a esquerda. No momento em que o pneu voltar a ter contato com o asfalto, ele vai voltar a ter contato com a pista, mas a roda vai estar girada. Então, vai ter um movimento brusco do veículo de girar, uma guinada para um dos lados. E essa guinada pode fazer com que o veículo capote. Então, mesmo que você não tenha contato nem com o asfalto, nem para a direita, nem para a esquerda, não gira a direção e nem freia, nem acelera. Você não vai conseguir aumentar nem reduzir a velocidade, freando ou acelerando, mas se você freia ou acelera, novamente, quando tiver o contato dos pneus com a pista, você vai ter uma mudança brusca de velocidade entre o veículo e o asfalto. Isso também pode fazer uma perda de controle. Então, qual é a recomendação? Segura firme a direção, mantenha calma, segura a direção, não vira nem para um lado nem para o outro, nem acelera e nem freia. Deixa o veículo seguir. A partir do momento que voltar o contato com o asfalto, você vai seguir a direção normalmente. Vai ser perceptível isso, né? Vai ser perceptível, você novamente vai perceber um leve tranco assim, no veículo, que ele vai voltar a ter o contato com o asfalto. E aí sim, você vai conseguir virar o veículo para qualquer um dos lados, mas aí volta aquela recomendação inicial. É proporcional à velocidade que você vem. Se você vem muito rápido, a sua situação de aquaplanagem vai ser maior. Isso vale para os carros de passeio menores, mas também para os SUVs. Eu falo isso porque eu vejo que os motoristas de SUV, eles acreditam que estão mais protegidos, até para gente que anda com a velocidade mais controlada, eles colam atrás, né? Querendo fazer ultrapassagem a todo momento. Eu vejo aqui que uma das recomendações na condição de chuva também é evitar a ultrapassagem, mas a turma fica ali em cima. Então, essa recomendação vale também para os SUVs. Vale para todo tipo de veículo, inclusive na ultrapassagem, que infelizmente é um dos grandes fatores de colisões frontais e, consequentemente, vítimas fatais nas rodovias.
se está numa condição de chuva, a visibilidade está diminuída. Então, na hora de você fazer uma ultrapassagem, a atenção tem que ser redobrada. Porque você vai olhar, vai acreditar que não está vindo o veículo de lá para cá, mas a chuva próximo ao asfalto ali vai diminuir tanto a visibilidade que o veículo pode estar vindo, inclusive também pode vir com o farol apagado, que agora na rodovia é obrigatório, mas a depender do trecho, se for um trecho urbano ou até dentro da cidade, ela não está como obrigatória, né? Mas é recomendável que se ande o tempo todo sempre com o farol aceso, porque você precisa ver e ser visto no trânsito. Então, se o farol está aceso, ele facilita, né? Então, na ultrapassagem tem que ter uma extrema atenção nessa condição, porque realmente os veículos à frente estão jogando aquele spray, né, na frente, que realmente fica muito difícil a visibilidade. Exato. O fato é que a atenção ela tem que ser redobrada, principalmente nos dias de chuva. A gente está falando aqui de uma condição de estrada, então a rodovia por si só, ela já exige muita atenção do motorista, e se existem condições adversas, então aí é que a gente não pode descansar, né? Então manter a velocidade, que é a velocidade permitida máxima da pista, isso já é o mínimo que o motorista deve fazer. A gente está falando aqui em um dia que está ensolarado, com alertas para encarar as rodovias em dias de chuva, porque essa semana é possível que a gente já encare o mau tempo novamente. Então fica aí ficam todas essas dicas do Lisboa Júnior, que é policial rodoviário federal, está sempre aqui trazendo, está sempre nas rodovias, orientando, participando das operações e aqui destacando os principais cuidados para você, motorista, ter uma viagem tranquila e segura. Agradecer ao Lisboa Júnior pela presença, volte sempre é bom trazer dicas e falar para a segurança do condutor. Muito obrigado, a gente que agradece, a Polícia Rodoviária Federal agradece o convite e só queria deixar o nosso número de emergência aqui da Polícia Rodoviária Federal, número 191, ele tanto serve para acionar nossa equipe, caso se depare com alguma ocorrência policial ou com algum acidente, mas também serve para fazer denúncias, caso alguém tenha alguma informação a passar para a Polícia Rodoviária Federal sobre alguma situação suspeita ou algum ponto na rodovia que requer uma maior atenção, pode ligar para 191, número de emergência da Polícia Rodoviária Federal, que vai ajudar muito o nosso trabalho. E a gente vai agora para um rápido intervalo. No próximo bloco a gente volta com mais Revista Gazeta. Estamos de volta com o Revista Gazeta e olha só, o Brasil está investigando 12 casos suspeitos de gripe aviária. E o estado de Alagoas conta como tem se preparado para evitar que os casos cheguem aqui. Vamos acompanhar agora essa entrevista. É bom deixar claro aqui que é muito importante a participação da imprensa quando ocorre um problema sanitário como ocorreu no caso da influenza aviária. A influenza aviária é uma doença, né? Como o nome já diz, né, provocado por um vírus, né, e esse vírus ele ocorre normalmente, ele alberga, né, ele circula nas aves migratórias silvestres, né, então é um vírus que ele já é natural desse ambiente silvestre. E aí, com o avançar dos tempos e com a grande produção de proteína animal no Brasil, esse vírus ele acabou em algum momento adentrando, né, aves de subsistência e agora, infelizmente, o primeiro foco do Sistema Brasileiro de Vigilância Veterinária, porque o Brasil foi o último grande exportador a demonstrar a presença do vírus, né? Então, esse vírus ele vem circulando no último ciclo da doença desde 2006. Sim. Então, se passaram aí 20 anos que, vamos dizer assim, o Brasil ficou imune, né, a esse vírus. Isso demonstra claramente a fortaleza e a robustez do sistema brasileiro de vigilância de emergências veterinárias. E Alagoas vem fazendo o seu papel, que é justamente fazer a vigilância e acompanhar e prevenir para que essa doença não venha trazer prejuízos maiores para o Brasil, que hoje é um grande exportador e produtor de frango do mundo. Afeta humanos, então, a gripe aviária? É uma doença que ela não tem sustentabilidade dentro do ser humano, ou seja, é um vírus que, apesar de ser uma zoonose, porque ele tem ocorrência em seres humanos, mas a transmissão entre humanos ainda não é sustentada, ou seja, ainda não existe uma compatibilidade
do vírus com a fisiologia humana. Mas como o vírus ele tem um potencial de mutação muito grande, existe uma preocupação muito grande dos órgãos de saúde pública de que esse vírus ele possa mutar, ele possa, vamos dizer assim, ter uma nova cepa, né, que venha a causar sérios prejuízos à saúde humana e até uma pandemia, uma nova pandemia, que é uma coisa que ninguém gostaria que aconteça. Né? Aqui em Alagoas, esse cenário, como tem sido acompanhado pela ADEAL necessariamente em relação às empresas? Tem grandes empresas nesse mercado, que atuam também nesse mercado, que é o mercado comercial, como você bem colocou. Existe, por exemplo, as aves silvestres e a produção comercial. Aqui em Alagoas tem grandes empresas que têm atuado também nesse quesito de exportação de aves para o mercado exterior, e como a ADEAL tem atuado também para poder acompanhar essas fiscalizações. Beleza. É bom esclarecer que Alagoas não é um grande polo da avicultura. No entanto, nós temos algumas integradoras, né, algumas empresas grandes que integram, que alojam, né, frangos, que engordam, que vendem. Né? A gente não é um grande exportador, a gente hoje tem um frigorífico que faz o abate dessas aves, né? Mas independentemente de Alagoas ser um polo ou não da avicultura, a vigilância veterinária ela precisa existir. Porque, vamos imaginar, aconteceu um foco no Rio Grande do Sul, que é um grande exportador de carne de frango, lá no município de Montenegro. Mas se esse foco tivesse acontecido aqui em Alagoas, a preocupação sanitária seria exatamente a mesma. Entendi. Automaticamente haveria um bloqueio, haveria toda uma restrição de comércio, porque os países que importam a carne de frango do Brasil entendem que o Brasil é um todo, né? Não está dissociado Alagoas do país. Então, o serviço de vigilância em emergência veterinária é um só. Então, Alagoas faz parte desse sistema robusto, que é coordenado pelo Ministério da Agricultura, e a gente faz o nosso papel de fazer a vigilância nas propriedades, né, tanto nas granjas de corte, como nas granjas de postura. A ADEAL faz o trabalho desde 2023 com o ingresso, né, a entrada do vírus em aves silvestres, que aconteceu lá no Espírito Santo. A ADEAL já vem há 3 anos fazendo um trabalho de vigilância nas propriedades rurais. Nós temos aproximadamente 120 propriedades fiscalizadas e inspecionadas com colheita de amostra, né? A gente manda sangue, manda soro, suave para os laboratórios oficiais realizarem os exames e, graças a Deus, até hoje não tivemos nenhum caso positivo aqui em Alagoas. Assim como também a ADEAL atua na vigilância, no atendimento às notificações de suspeita. Nós tivemos, entre os anos de 2023 e 2025, 13 notificações de suspeita em animais selvagens, né, silvestres, aves migratórias marinhas, onde nós fizemos o atendimento, fazemos a colheita de material e enviamos para o laboratório. Então, dessas 13 amostras, né, desses 13 animais que foram coletadas, todos também negativados. Então, isso mostra, né, a conexão que existe entre o Ministério da Agricultura e os estados que fazem acontecer, de fato, o serviço de vigilância veterinária. Nós estamos conversando com Caio Vieira, ele que é assessor de defesa da agropecuária da ADEAL, trazendo explicações sobre a gripe aviária e esse assunto que tem sido muito debatido no país, principalmente nas relações internacionais. E quando eu falo relações, leia-se relações econômicas, tá? Falando sobre as responsabilidades dos criadores, quais são as responsabilidades também para tentar minimizar esses casos diante de um cenário em que o governo federal já tem falado até em medidas, caso seja confirmado, por exemplo, novos casos, até um abate em massa desses animais, também dessas aves, para poder, eu diria que, dirimir as possibilidades de propagação desse vírus, Caio? É muito importante falar sobre o papel do produtor, né? Que, na verdade, o sistema de vigilância em emergência veterinária só existe porque existe uma parceria, uma cooperação muito grande entre os órgãos públicos e o setor privado, né? E o papel do produtor é fundamental quando ele imprime, quando ele coloca em prática todo o sistema de biosseguridade da sua granja. A ADEAL vem realizando essas inspeções, essas fiscalizações nessas granjas, orientando, solicitando que os produtores realizem consigam executar todos esses cuidados de biosseguridade para que evite, né, que as aves comerciais tenham contato com aves de subsistência, com aves silvestres, que é justamente quando existe esse contato é que existe um maior risco da doença ingressar no plantel comercial e aí causar todo esse problema
que é a emergência sanitária instalada através de um foco da doença, como ocorreu lá no Rio Grande do Sul. Entendo. Que isso acontecendo, todo um aparato, né, de emergência sanitária é colocado em prática, onde você precisa isolar aquela área, onde você precisa rapidamente bloquear todo o trânsito daqueles animais num raio de 10 quilômetros, e aquele local onde acontece o problema, onde realmente acontece, existe a confirmação do foco, todo um trabalho de saneamento e abate sanitário daquelas aves para evitar que justamente aquele vírus possa sair dali e circular pelas granjas mais próximas, e sair do município e sair para o estado vizinho, e aí ir alastrando e ocasionando uma grave crise sanitária no meio da avicultura. E a população? Vamos lá, falar para aquele telespectador que nos acompanha agora, Caio, que talvez seja a parte que esteja mais interessada neste momento. Qual é o papel? Quais são as recomendações, Cardeal? O que deve ser observado numa situação como essa? Porque de repente você vai comprar ali um frango no comércio, vai comprar um frango no mercado e não sabe a procedência desse frango aí. Está ali exposto, muitas vezes as pessoas elas vão pela oferta. Então eu gostaria que você trouxesse também algumas recomendações desse quesito para o consumidor, para o produto final. A primeira coisa que a gente tem a falar é passar uma mensagem de tranquilidade para o consumidor. Né? Dizer claramente que a doença não é transmitida pelo consumo de alimentos, ou seja, pelo consumo da carne, do frango e dos ovos, ou seja, tranquilizar a população, dizer que continue consumindo, continue adquirindo o seu frango, né, de uma origem confiável, de um produto que seja inspecionado pelos órgãos oficiais, ou pelo Serviço de Inspeção Federal, ou pelo Serviço de Inspeção Estadual. Procure sempre estar adquirindo produtos, né, de origem, com registro de inspeção, fiscalização, e dizer que não precisa ter medo do consumo, porque assim como existem outras doenças que a gente precisa ter os cuidados básicos normais da nossa casa de higiene na hora do consumo, o frango é da mesma forma. O vírus não é transmitido pelo consumo, né, desses produtos, e a população precisa apenas repassar, ter essa tranquilidade, não criar um pânico, porque ainda não se tem comprovações de que a doença tem a sustentação na transmissão entre humanos, né? Que isso poderia realmente causar sérios problemas à saúde pública. Uma breve colocação somente aqui, que é um outro aspecto que o consumidor também tem preocupação. Essas informações podem provocar também alteração no valor do frango, por exemplo, da negociação, no aspecto econômico mesmo, para o trabalhador, para o assalariado? Você acredita nisso? Existe, né? A especulação, o comércio é muito dinâmico, essa especulação acontece, né? Os embargos que estão acontecendo no país, isso vai ter um impacto no valor do frango a médio e longo prazo, não é de imediato. Se existir alguém de má fé tentando ludibriar o consumidor, falando que houve um problema de bloqueio de exportação e o frango está em excesso no mercado interno, isso é uma mentira, né? Porque não existem dados ainda, não existem comprovações, informações repassadas pelo Ministério da Agricultura. Então é ficar atento, não se deixar levar por esse tipo de conversa, porque o Brasil continua sendo um país seguro na venda de produtos de frango, assim como outras proteínas também de origem animal. Existe toda uma certificação, existem relações bipolares, né, de relacionamento. Por exemplo, existem países que já retomaram o comércio com o Brasil, mesmo com foco lá em Montenegro. Entendi. Existem países que, por exemplo, restringiram só o município de Montenegro, outros restringiram o estado do Rio Grande do Sul como um todo. Então, aos poucos, com o sistema que eu estou falando de vigilância veterinária do Brasil, robusto, transparente, né, falando claramente para a população e mostrando o serviço que é feito no campo, né, quando você vai lá e tenta debelar aquele foco, isso mostra a credibilidade do nosso serviço e automaticamente a gente vai retomar as exportações e aí o Brasil vai voltar a ser um país livre da influenza aviária no curto prazo. Vamos rever agora uma entrevista que fala sobre educação para os autistas e a importância de atividades físicas para esse público. A fonoaudióloga Daniela Tavares conversou com a gente sobre esse assunto e orientou pais e responsáveis.
Isso mesmo, eu faço parte de uma clínica multidisciplinar e a gente está organizando esse treino de basquete com as crianças que são atendidas lá na clínica e também com esse time de basquete do CRB, que também são crianças autistas. O esporte, ele ajuda bastante, né, nessa integração, nessa socialização, na condição física também de saúde, para que essas crianças se desenvolvam ainda mais. Então, qual é a resposta mais rápida que vocês observam a partir da inclusão nessas atividades esportivas? Exatamente, a gente vê a interação mesmo, né? Porque como é um grupo de crianças, cada uma no seu tempo ali de desenvolvimento, a sua característica particular, isso vai promover, né? Com que seja por meio de um gesto, ou de um olhar, ou do vínculo mesmo com o amigo que ela vai formar ali, essa interação e a socialização. Pois é, eu tenho uma pessoa próxima, né, que já está com um pré-adolescente, ele também faz natação, no caso dele, né? E ela nunca imaginou que a natação pudesse ter uma influência tão significativa em relação ao desenvolvimento. Quando é nos dias, nas horas que antecedem a natação, toda a arrumação do quarto, como ele bota a touca, viu, Thaís? O óculos, né, para o olho, pega a sunga, todo um processo, porque é aquele momento, né? E como eles são muito focados, né, na questão da atividade, ela está impressionada com o desenvolvimento físico que o próprio esporte proporciona, no caso da natação, e a conversa que ele já começa a ter com as pessoas próximas, às vezes muito calado, mas ouvindo muito, mas executando os exercícios com a maneira muito correta e adequada. Quer dizer, não é de hoje que o esporte é bom em qualquer condição, mas como tem aumentado os diagnósticos de TEA, né, mundo afora e também no Brasil, uma pesquisa do IBGE fala em milhões de pessoas já diagnosticadas. Aqui em Alagoas, 33 mil. É a expectativa. Mas como a gente sabe que o IBGE tem sempre uma defasagem aí de tempo, é possível que a gente esteja diante aí de uma subnotificação, né? Então, quer dizer, os casos são muito maiores. Então, alternativas como essa acabam sendo novas opções para serem integradas também ao tratamento das pessoas com TEA, né, doutora? Exatamente, nós temos diversos esportes aí, né? E cada criança, como é única, cada uma pode querer um diferente, né? A gente tá ampliando, assim, tá levando essa oportunidade para ampliar mesmo essa participação das crianças. Pode ser que alguma se interesse e queira integrar algum time, por que não? É a primeira vez que vocês fazem primeira vez que a gente tá fazendo essa inclusão no basquete? Com basquete, sim. Vai ter um professor que já treina uma equipe de basquete e ele vai adaptar o treino para essas crianças. A gente tá falando de crianças com perfil de que idade? De 5 a 9 anos. Ah, então melhor ainda, né? Porque vai parecer uma grande brincadeira, mas na verdade tem um sentido esportivo ali também. Exatamente, para ajudar essas crianças a se integrarem ainda mais. Como você tem a formação em fonoaudiologia, fala um pouco para quem está nos acompanhando, talvez aquele pai e aquela mãe que tenha recebido um diagnóstico, né, mais recente, está com a cabeça cheia de dúvidas. O que é possível perceber no processo de evolução, também no trabalho com os fonoaudiólogos? Então, a gente atua muito baseado na comunicação, né, para que essa criança se desenvolva. E aí a comunicação de várias formas. Talvez seja aquela criança que ainda não consegue se comunicar por meio da fala, mas ela vai se comunicar por meio de um gesto, de um olhar, de uma comunicação alternativa, apontando uma figura para dizer o que quer. E aí a gente vai evoluindo, treinando a fala dessa criança, para que, se possível, ela comece também a ser verbal e a interagir com as pessoas próximas a ela. Então, que tipo de estímulo nesse momento? É tentar conversar mesmo com a criança? Isso, conversar com essa criança. A criança é sempre muito lúdica, né? Então, por meio de brincadeira, de jogos, a gente vai tendo essa troca. Minha vez, sua vez, olho no olho, falando o nome dessa criança, falando de forma clara para que ela consiga compreender. Daniela, a gente sabe que tem vários níveis de TEA, né? Do transtorno. Dentro desse grupo de crianças que vocês atendem lá na clínica multidisciplinar, quais são os níveis? Tem crianças que têm mais dificuldade de interação, de socialização. A gente sabe que tem alguns autistas que não se socializam bem, que gostam, né, de conflito e que tem aquilo na própria personalidade, né, do TEA. Vocês lidam com isso também? Sim, nós temos todos os 3 níveis de suporte lá na clínica, o nível 1, o nível 2 e o nível 3, sendo o nível 3 aquele que a criança precisa de maior suporte para poder se desenvolver. Mas nós abarcamos todos os níveis de suporte. Como é que é o atendimento? Deixa eu só corrigir, né? Não é nem que gostam de conflito, é que entram, né, numa condição de conflito muitas vezes pela socialização.
Como é que é o tipo de atendimento que vocês fazem lá? Individualizado? Porque você mesmo reconheceu que cada um tem uma identidade própria, né? Exatamente. Nós temos atendimentos individualizados, temos fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia, psicopedagogia e fisioterapia também. Agora, Daniela, eu percebi também que os pais têm um papel fundamental, né? Porque é claro que no dia a dia, quando eles não têm essa oportunidade, acaba ficando sobrecarregado, às vezes tem um cansaço normal, mas dentro do que é o trabalho da clínica e o que pode ser feito em casa é um complemento, né? Exatamente, a gente trabalha muito com a família. A família precisa estar integrada ao tratamento para que eles deem continuidade às orientações que a gente dá, né, lá na clínica e ao trabalho que a gente faz também lá na clínica. Essa atividade esportiva no sábado, esse jogaço, né, vamos dizer assim, porque vai ser um jogo muito interessante, até de acompanhar, né, de observar as crianças ali para entender do comportamento, principalmente você, pai, familiar de autista, é um momento ali também de compreensão de comportamento, de como é que eles vão lidar com esse jogo de basquete, que vai ser uma novidade, né? Exatamente. Os pais, eles estarão lá juntos, né? As famílias, é bom que elas também se socializam, se integram, compartilham as suas vivências. E as crianças vão estar lá também super adaptados, assim, o jogo, o treino. Cada uma vai esperar a sua vez de participar. Depois vai ter um momento todo mundo junto. Vai ser muito legal. Vamos agora para um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente volta para falar sobre economia e investimentos para Alagoas. Estamos de volta com o Revista Gazeta. Lembramos que você pode acompanhar todas as nossas entrevistas, tanto da Gazeta News quanto da Rádio Mix, através dos nossos canais no YouTube. E olha, a gente volta agora para falar sobre economia. Nós conversamos com o superintendente do Banco do Nordeste, que explicou para a gente o quanto que o banco já investiu aqui na economia alagoana só no primeiro trimestre desse ano. Os investimentos do Banco do Nordeste, eles convergem para que o banco consiga cumprir o seu papel social, seu papel institucional, de promover o desenvolvimento econômico da região Nordeste. Isso se converte na geração de emprego, na geração de renda, no incremento na massa salarial e no valor bruto da produção. Então, esse é o papel do banco e com esses investimentos nós temos conseguido fazer isso de forma muito relevante aqui no estado de Alagoas. São 500 milhões de investimentos só em Alagoas, repassados em diversas operações de crédito, é isso? Exatamente, são 500 milhões de reais, que representam um incremento de 4,3% em relação ao mesmo período do ano passado. Isso foi distribuído em 45,8 mil operações, ou seja, quase 46 mil operações de crédito, com incremento de 15% em relação ao mesmo número do ano passado. Qual o perfil de quem está sendo atendido pelo Banco do Nordeste? E quando eu falo isso, é uma provocação para você, porque você e outros já vieram aqui. A gente sabe que o banco tem sempre um olhar, inclusive, para os pequenos, porque a chance deles se organizarem e competirem, né? Não em nível de igualdade, mas, obviamente, ter uma relação comercial melhor. Mas dá um perfil aí de quem pode ter acesso a esse crédito também, o Sidney. A gente costuma dizer que o banco atende e financia desde o alfinete até o foguete, né? Então, todos os tamanhos de negócios são importantes para a economia e por isso o banco financia todos. Mas há de se destacar a relevância que o banco dá para os pequenos negócios. Porque nós sabemos que esses pequenos negócios têm maior dificuldade de acessar crédito com condições favoráveis no mercado. O banco atua de forma diversa do mercado. Então, os menores, em que pese o mercado enxergar isso com risco maior, o banco entende que eles têm tanta importância quanto os maiores. Então, o que é que a gente faz? O banco traz condições melhores para esses clientes, para que eles possam acessar crédito mais barato do que aqueles que são de maior porte, para que eles possam ter condições mais favoráveis, seja do ponto de vista de taxa de juros ou de prazo dessas operações. Então, as condições são bem melhores do que, inclusive, para os grandes empreendimentos. Toda vez que eu passo no Jacintinho, naquele trecho ali onde tem a feirinha,
e desde que a gente começou a ter essas conversas com o Banco do Nordeste, eles faziam operação de crédito com aqueles pequenos comerciantes para também se desenvolverem. Quando eu vejo as lojas, e tem algumas que eu acompanho, até já comprei lá em algumas situações, elas vão crescendo e vão crescendo e vão crescendo e vão se modernizando, a fachada, e meio que competindo até com lojas que você via em shoppings e tal. Vai ter um momento que isso aqui vai ter a indicação para fechar essa rua e só ficar consumidor, porque é muita gente circulando, e eu sei que ali também tem a presença do Banco do Nordeste de um modo geral. Quem está nos ouvindo agora e nunca teve operação de crédito com o banco, é muito burocrático para ter essa operação? Não é burocrático, ao contrário do que muita gente imagina. O banco é um banco do governo federal, mas que tem buscado aperfeiçoar as suas ferramentas de acesso a crédito. Hoje, por exemplo, é possível para os microempreendedores, os rurais ou urbanos, acessarem o crédito através dos nossos agentes de crédito, que levam nessas visitas a esses empreendimentos o tablet, e ali mesmo fecha as operações e contrata essas operações. Outra possibilidade que o banco coloca à disposição dos pequenos empreendedores é fazer o cadastro através do site do banco. Hoje, inclusive, o banco já permite que as operações de crédito sejam demandadas através do site do banco. O banco sempre tem um sistema que chama Financia BNB, que pode ser acessado através de sua página, e a partir dali todos os documentos têm um checklist, uma lista de documentos que deve ser apresentada, para que o banco faça análise e retorne ao cliente naqueles contatos que forem inseridos pelo próprio cliente no site do banco. Essa análise toda feita em tempo ali, online, no ambiente digital. É feita a demanda através do ambiente digital, e a análise é feita na agência, e posteriormente é dado o retorno para esse cliente através do contato que ele forneceu lá na página do banco. Falou da importância, Sidney, do Banco do Nordeste no incremento de microcrédito, especialmente para o desenvolvimento ali de pequenos negócios, da agricultura familiar. O Banco do Nordeste tem linhas importantes que vem se destacando, inclusive, nessa injeção de investimentos, que é justamente a Crédito Amigo e o Agro Amigo. E são linhas que têm sido bastante procuradas. Sim, inclusive nós tivemos um crescimento de 14,6%, quase 15%, em relação ao ano anterior, a 2024. No primeiro trimestre foram 220 milhões de reais, sendo 124 milhões de reais pelo Crédito Amigo, emprestado pelo Crédito Amigo, e 96 milhões de reais emprestado pelo Agro Amigo. Os dois totalizaram 14,6% de crescimento em relação ao mesmo período do ano passado. E a gente tem expectativa muito positiva de que consigamos superar em muito ainda esses números e esses percentuais que foram realizados no primeiro trimestre. Isso já pode ser observado a partir de abril. A gente aplicou 500 milhões totais no primeiro trimestre, mas já temos uma posição de abril. Em abril foram 700 milhões de reais aplicados só em Alagoas. E nossa expectativa é que até o final do semestre, até o final de junho, nós consigamos chegar a 1 bilhão e 200 ou, quiçá, 1 bilhão e 300 milhões de reais. Porque a gente tem um orçamento, no ano passado foram 2 bilhões e 750 milhões, mas a gente quer bater esse número e chegar a 3 bilhões de reais aplicados em Alagoas até o final do ano. Qual o perfil das pessoas que recebem esse crédito em relação aos pagamentos? Eles conseguem ter essa fidelidade em relação ao banco? Porque eu acredito também que só tem novos reinvestimentos, porque o que vocês jogaram no mercado também voltou com a responsabilidade dessas pessoas que pediram crédito também, né? É importante esse destaque que você coloca, porque a gente... o reingresso desses recursos ele é fundamental para que a gente possa oportunizar outras pessoas. Fazer a máquina girar, fazer a máquina girar, ou oportunizar as mesmas pessoas que foram fiéis com o seu pagamento, que foram cumpridores das suas obrigações. Mas destaque também que o banco tem diversas ferramentas para a regularização de dívidas. Ainda tem isso. Tem, né? isso. O banco tem agora, por exemplo, o banco está atuando com o Desenrola Rural, que é um programa de regularização de dívida que foi implementado pelo governo federal e é coordenado pelo MDA, Ministério do Desenvolvimento Agrário. As famílias, os agricultores familiares que têm dívidas, que foram contratadas entre 2012 e 2022 e que estão há mais de 6 meses inadimplentes, elas podem ter rebate de até 80% para liquidar e até 65% para renegociar pelo prazo da operação original. Então, além de ter um acompanhamento sistemático muito efetivo, o banco coloca à disposição desses clientes ferramentas e instrumentos para que eles possam manter essa regularidade e, a partir daí, poder acessar novamente crédito no Banco do Nordeste
ou em outra instituição. É tentar sair do vermelho, literalmente, e continuar com o negócio crescendo, né? Porque também, sem evoluir, você não consegue pagar a dívida, não consegue manter o negócio. E aí essa oportunidade, né, de acesso a crédito que é importante, principalmente para quem está no vermelho. Agora, 7h37, eu gostaria, Sidney, a palavra final é sua. Acho que a posição do Banco do Nordeste é muito clara frente à necessidade de desenvolvimento, de injeção de dinheiro na economia de Alagoas. A meta é ousada, mas a perspectiva é de que realmente o banco consiga alcançar esses bilhões aí até o final do ano. Dizer que o Banco do Nordeste está à disposição do empreendedor, quem queira empreender, quem queira gerar emprego, gerar renda, quem queira ajudar no desenvolvimento do estado de Alagoas, econômico e social. O Banco do Nordeste tem uma missão muito clara, o corpo funcional do banco é muito comprometido, em Alagoas esse comprometimento é muito alto. Nós temos 17 agências espalhadas por todo o estado, sendo 3 aqui na capital, 5 no sertão, 13 postos do AgroAmigo, que é o programa de microfinanças rural. Então, todos à disposição, além, é claro, dos canais, por exemplo, a página do banco, onde você pode acessar, onde você pode solicitar uma renegociação de dívida, solicitar uma operação de crédito, tudo à disposição para que aqueles empreendedores, clientes ou que desejam ser clientes do banco, possam ter acesso ao que o banco tem para ofertar. E o governo de Alagoas deu início ao circuito regional de feiras da agricultura familiar e economia solidária no município de Arapiraca, marcando assim a primeira etapa deste evento que deve percorrer 9 regiões aqui no nosso estado. Vamos rever essa entrevista? A gente acompanha agora. A feira tem esse intuito, sim, Videland. A gente já trabalha a linha do cooperativismo, das associações, fortemente no estado de Alagoas, através dos programas públicos, mas surge a necessidade de apresentar ao mercado privado também esse produto genuinamente alagoano, um produto de qualidade, um produto bem produzido, para que a nossa sociedade conheça e possa adquiri-lo e, em breve, encontrá-lo nos mercados. Agora, como secretário executivo de Agricultura Familiar, é óbvio que nós estamos falando também de uma série de iniciativas. Escolha por Arapiraca é uma escolha também estratégica. Estamos falando do segundo maior município do nosso estado, não é isso, Ronaldo? Sim, o segundo maior município do estado e a região que mais agrega agricultura familiar no estado de Alagoas. Nós temos o entorno de Arapiraca, sim, todo cercado de agricultura familiar. Então, Arapiraca dá esse início, né? É um lugar estratégico, ele fica no meio, no centro do nosso mapa de Alagoas e tem todo esse entorno ali muito forte da agricultura familiar. Mas a ideia é que ela percorra todas as regiões do estado para que a gente finalize com uma grande segunda-feira alagoana, né? A gente fez a primeira o ano passado, sim, junto ao Consórcio Nordeste no Maceió Shopping. Esse ano a gente realiza o segundo e a partir daquele momento, do sucesso daquela feira, surgiu essa ideia de um novo programa que é esse circuito que vai percorrer as 9 regiões. E vamos falar do investimento. É óbvio que para a realização de um evento como esse, a Secretaria também tem colocado esses custos, né? Vamos falar um pouquinho desse investimento. Existem valores já específicos ou são valores que ainda estão sendo calculados, Ronaldo? A gente fez um investimento inicial de cerca de 500 mil, né, para esse circuito. Tem muito material que é adquirido pela Secretaria e tem a atividade aí também dos parceiros, tanto da SEDIX como da Unicafes, tanto com material humano como com articulação, que aí engloba um capital ainda maior, né? Se a gente pudesse somá-lo. Mas inicialmente 500 mil é o investimento para que a gente consiga percorrer essas regiões do estado, apresentar esse produto das nossas cooperativas. Nós estamos falando de aproximadamente 30 estandes que serão destinados para a comercialização de produtos, né, totalmente naturais, né, sem uso de agrotóxicos. Como foi feita essa escolha? Vamos falar um pouquinho. Pronto, os produtos a gente vai ter diversos tipos de produtos. Como ela comporta também a economia solidária, a gente também tem o artesanato. Então, tem o artesanato, tem o produto in natura, aquele produto bem, sim, produzido aqui em Alagoas, mas tem também os agroindustrializados, né, que são os produtos que já passam por algum processo de industrialização, mas ainda sendo produtos da agricultura familiar, como a nossa farinha, como a goma de tapioca, o leite de coco de algumas cooperativas, o arroz das cooperativas que atuam ali no Baixo São Francisco. Então, é uma soma de produtos.
O preço, a ideia é que lá seja praticado um preço abaixo do mercado, onde as cooperativas vão disponibilizar com uma pequena margem de lucro em cima do preço de custo, para que ela se torne mais atrativa, para que mais pessoas conheçam esses produtos e, quando identificarem nos mercados, darem essa prioridade ao nosso produto alagoano, ao nosso produto da terra, que fomenta a nossa economia. Essa participação das secretarias e também das cooperativas, isso obviamente robustece, né, o evento necessariamente. Mas qual é a ideia depois do evento? O que vocês pretendem deixar, por exemplo, para os produtores, para aquele artesão, em termos de exposição do seu material, dos seus produtos? Durante o evento, Viderlan, a gente vai ter ainda a Rota da Merenda Legal, né? A importância ainda dos programas públicos para a agricultura familiar, essa aquisição dos programas públicos. Então, algumas rodadas de negócios, a gente tem mobilizado também algumas empresas grandes, alguns supermercados de atacado para conhecerem esse produto, porque a ideia é que as cooperativas apresentem a nossa população de forma individual, mas apresentem também a grandes empresas que possam absorver os seus produtos futuramente. Essa ideia surge exatamente do sucesso da primeira feira, como eu dizia, a primeira feira alagoana de agricultura familiar e economia solidária, que foi no Maceió Shopping. Ela foi uma feira que agregou muitas parcerias, trouxe o Sebrae, o Consórcio Nordeste, o MDA, além das secretarias e da Unicafes envolvida, e trouxe para a gente essa perspectiva de ampliação de negócio. Muitas cooperativas conseguem fazer negócios que elas não tinham acesso ainda. Sim. E essa feira oportuniza isso. Então, a ideia é dar maior divulgação a esses produtos, o Estado fomenta a largada para que essas cooperativas possam se desenvolver mais na frente, assim como os produtos de artesanato. Agora, falando sobre a expectativa, existem metas. O circuito regional ele deve reunir até o final de 2025, que é aproximadamente 100 mil pessoas, é isso? É isso, contando já com a ideia da segunda-feira, que é uma feira mais ampliada, com atrações musicais. Essa primeira em Arapiraca, ela vai acontecer lá na Praça Luiz Pereira Lima. Ali o pessoal de Arapiraca conhece como a Praça da Antiga Prefeitura. Então, bem no centro de Arapiraca, a gente vai ter a Rota da Merenda Legal, mas a gente vai ter atração musical para atrair mais pessoas. Então, vai ter ali gente que vai passar só para comer um pedacinho do bolo de macaxeira que tem ali de uma associação, mas vai ter gente que vai preferir comprar o artesanato, vai ouvir boa música. Então, a tendência é que a gente tenha muitos passantes. Em cada município desse vai ser escolhido um local público de grande fluxo para garantir esse sucesso da feira em termos de público. Quando se fala dessa distribuição estratégica, Arapiraca, né? Agora no dia 30 de maio, na próxima sexta-feira. Agora vamos falar dos próximos municípios, já para deixar o pessoal num clima também de expectativa. Quais são os próximos? Pronto, a gente vai ter Porto Calvo, União dos Palmares, Delmiro Gouveia, Santana do Ipanema, Palmeira dos Índios, Penedo, Coruripe, Marechal e... são 9. Tem muito município. Marechal, Coruripe, Penedo, Delmiro, Santana, acho que é isso. Fechou os 9. Agora, assim, quando estamos falando de vários municípios e cada região será representada também, né? Quando se tem essa oportunidade de levar, por exemplo, para tantos municípios assim. Fico imaginando Arapiraca, por exemplo, ali tem vários municípios no entorno. Você conta ali, por exemplo, Igaci, Palmeira dos Índios, Jaramataia, Lagoa da Canoa, tem Limoeiro de Anadia. Ou seja, todos os municípios no entorno, eles poderão também participar dessa ação? Todos vão participar. A Prefeitura de Arapiraca fez uma busca inicial. A Prefeitura tem sido um apoio importantíssimo nessa primeira feira. Fez uma busca inicial, a gente já fez uma reserva de estandes para o entorno ali. E tem algumas cooperativas que elas têm atuação no estado todo. Então, essas cooperativas estão abertas a participar também de todo o circuito, né? São cooperativas que têm várias localidades. Então, elas devem agregar também em todas as regiões. Mas a prioridade é para que aquela região não só conheça, mas ela possa apresentar também os seus produtos ali regionalizados. Uma última colocação, Ronaldo, a respeito da cooperativa que ainda não entrou nesse certame. O que é que precisa fazer? Procurar as prefeituras, procurar a secretaria? O que é que precisa ser feito? As cooperativas podem acessar no site da Unicafes. A Unicafes disponibiliza lá um questionáriozinho onde elas vão preencher, dizendo qual o produto que
que ela produz, o que é que ela fornece, a média de preço que ela deve vender, o que é que ela quer apresentar na feira, e aí a Unicafes entra em contato para que a gente garanta lá o seu espaço. Ronaldo, vou te deixar à vontade para que você possa fazer o convite como secretário. Estamos falando aqui exatamente de uma ação que é muito importante quando se tem o envolvimento do governo do estado e de outras secretarias também, e trazendo, claro, essa perspectiva, né, de uma movimentação na economia, de incentivo também para os produtores de vários segmentos aqui no nosso estado. Então, vou te deixar à vontade agora como secretário executivo de Agricultura Familiar para fazer o convite e reforçar essa participação do público. Ótimo. Então, dia 30, lá em Arapiraca, toda a região está convidada. A gente vai ter roda de conversa, vai ter boa conversa lá com temas técnicos. A gente vai ter apresentação cultural, vai ter boa música, comida alagoana, produto alagoano, artesanato alagoano, tudo com preço justo para que vocês venham conhecer e aproveitar essa sexta-feira lá com a gente. E no decorrer do ano a gente vai divulgando as outras para as outras regiões participarem também. Vamos para mais um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Revista Gazeta. Estamos de volta aqui com Revista Gazeta. E olha só, o maior evento de empreendedorismo, negócios e inovação aqui de Alagoas, o Alagoas Summit 2025, está para acontecer agora nos dias 5 e 6 de junho. Este evento, que é uma realização do SEBRAE e co-realização do governo de Alagoas, vem aí com a programação extensa. A gente vai saber mais detalhes agora. Já estamos com muitas inscrições, o estado todo participando e continua nosso convite aí para participar também. Fizemos uma pesquisa prévia, né, para saber o que é que o estado, o que é que as pessoas estavam querendo, estavam precisando ouvir para se desenvolver enquanto empreendedor e desenvolver seus negócios também, né, que é o nosso objetivo maior, é desenvolver os pequenos negócios. Mediante essa pesquisa, a gente colocou o conteúdo, as capacitações todas voltadas para atender essas demandas, né, que foram verificadas na pesquisa. E aí, tanto nos auditórios, nas salas, no teatro, que a gente vai usar também, como as arenas que a gente montou no pavilhão de exposição, tudo terá conteúdo e gratuitamente, já aproveitando aí, para atender essas demandas. Bem, o que foi que a gente percebeu, né? É um evento bastante amplo, Alagoas Summit. E vocês ali vão ter diversos momentos acontecendo ao mesmo tempo. É uma programação realmente que é muito vasta, variada, que as pessoas elas vão poder escolher para onde que elas querem ir. Isso, exatamente. E tudo gratuito com uma única inscrição. Olha isso, gente. Então, se você quer aprender um pouco mais uma parte técnica de marcenaria, vai ter lá no espaço da marcenaria. Quer aprender, conhecer melhor, se desenvolver ou desenvolver seu negócio na área de games, na área de inovação, tem conteúdo para você. Tem maratona de inovação para os alunos das escolas também, junto com a FAPEAL, com a SECT. Tem todas as arenas, tem uma arena pet, então você que é tutor de pet, aproveita, vai para lá, pode levar seu bichinho de estimação também, tá? O acesso é livre, né? Até porque é um evento para eles, para os tutores e para eles, para os bichinhos, né? Para os animais de estimação também. Você também pode levar, eles são super bem-vindos. Então, independente do conteúdo que você pretenda, que você deseje, vai estar lá para você. De inteligência artificial, o empreendedorismo feminino, tudo que foi verificado na pesquisa, a gente colocou o conteúdo para atender a população alagoana. Áurea, como é que a gente poderia definir o Alagoas Summit 2025? A gente pensou, junto com os parceiros, em atender a necessidade de vários eventos que a gente já fazia isoladamente. Sim. Né? Então, tinham entre elas, que vai estar dentro do evento, o nome Alagoas Summit congrega todos os eventos, inclusive nacionais, que vão estar acontecendo dentro, né, com a única inscrição e tudo de forma gratuita. Então, se a gente pudesse colocar uma única palavra, digamos assim, né, é desenvolvimento. Né, que simplifica o evento, seria desenvolvimento. Desenvolvimento da pessoa, do empreendedor e desenvolvimento da empresa, que é o que a gente busca, né? E um está acoplado ao outro diretamente. Eu vou repetir para você o que eu falei para a Cíntia, ela esteve aqui junto com a gente no Boletim Gazeta, mais cedo aqui na nossa programação, falando sobre a Semana do MEI. Olha, eu sou uma fã, isso aqui eu falo realmente de coração, do SEBRAE Alagoas, porque o tanto de informação, de conteúdo, de programação que eles oferecem de forma gratuita, gente, isso é muito rico. Imagina só, por 2 dias você ter acesso a palestras, a grandes nomes
do nosso Brasil que vão vir aqui se inspirar, conhecer outras histórias, fazer network. Eu acho que tudo isso, além, é claro, de aprender, né? Vale muito a pena. Inscrição gratuita. Destaques dessa programação, Áurea. Bora lá. Além da Ana Hickman, né, que você já mencionou, Giovanna Tonelli também, teremos pessoas que são referências em cada área. Então, na área de games, quem está pensando em desenvolver, os jovens principalmente, né, que é uma área que tem bastante jovens, vão lá, vocês vão ouvir as referências na área de inovação desse setor. Ah, mas eu quero saber mais o que é de inovação para o meu negócio. Seja um mercadinho, um salão de beleza, uma clínica, vai ter oportunidade para você, tanto com capacitação quanto com expositores, né? Que a gente vai ter vários expositores lá mostrando seus produtos, seus serviços que vão desenvolver seu negócio também. É uma oportunidade para você. Não só você, empreendedor, mas você, enquanto empresário, você que precisa de produtos e serviços, que precisa se conectar com outros profissionais da cadeia produtiva que você trabalha e assim aproveitar as oportunidades, não só de capacitação, mas oportunidades para desenvolver ainda mais o seu negócio. E lembrando, a gente convida o Estado como um todo. A SECT, na Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado, está trazendo caravanas nas cidades que têm os laboratórios Oshitec. A gente, Sebrae, também estamos trazendo caravana das mais diversas cidades do interior para proporcionar essa inclusão de todas as cidades alagoanas no evento. Então, chega junto do laboratório Oshitec, chega junto de uma sala do empreendedor ou de uma agência do Sebrae no interior, que a gente tem caravana. Você pode participar gratuitamente, inclusive, dessa caravana também, e vir participar do evento aqui nos dias 5 e 6 de junho, próxima semana. É empreendedor, quer alavancar o negócio e quer aprender muito, já tem, então, o destino certo, né? Nos dias 5 e 6 de junho, né, Áurea? Isso, exatamente. Eu queria também saber aqui, né, de você, como é que, né, essas oportunidades, essas participações, elas podem ajudar bastante esses empreendedores. Eu até falei de network, vai ter muito network lá? Vai sim. Inclusive, teremos uma praça de alimentação com apresentações culturais, porque nós estamos em plena, né, junho. Verdade, já domingo, é junho. Domingo já começa o mês de junho, festas juninas, então teremos apresentações culturais também, né, já com foco nas festas juninas aí, que também propiciam esse network, como também os encontros que vão acontecer dentro do evento diretamente, que a praça da alimentação fica antes, né, na frente do centro de convenções. Então, tudo que foi pensado, que foi pedido para a gente colocou no evento. Como também a gente abriu um edital para as pessoas, né, as empresas que tivessem interesse em expor lá. E tem muita gente que a demanda foi muito grande. Tem muita gente que está, muitas empresas e pessoas estão falando com a gente nas redes sociais, no WhatsApp da gente, no 0800, perguntando como é que eu faço para participar numa próxima edição como expositor. Muitas pessoas perguntaram isso, só que deixaram para a última hora. Aí na última hora infelizmente não tem como a gente incluir todo mundo. Mas aí já fica a dica também, vá para o evento, participe, dê uma olhada, chegue junto, tanto do governo do estado, da SECT, né, da secretaria que está correalizando junto com a gente, como junto do Sebrae, porque a gente já pega seu cadastro, você já participa das ações, fica sabendo de antemão de tudo que a gente vai fazer lá na frente e já se manifesta, né? Diz que quer participar como expositor ou como palestrante, que tem muita gente que está começando agora nesse mundo da instrutoria, né? Começando a ser palestrante, começando a dar mentoria, que é uma oportunidade para essas pessoas se formalizarem como empreendedor, né? Também da área da educação e, ao mesmo tempo, conseguir novos clientes na hora que ela se mostra no palco de um evento, na hora que ela se mostra no stand do evento, né, lá para o mercado, para a clientela dela e, novamente, para pessoas de todo o estado de Alagoas e de fora. Porque, como tem vários eventos dentro do Alagoas Summit, tem eventos nacionais também. E tem pessoas de todos os estados da federação que vão estar lá participando. Que legal. Então, é uma vitrine para você, pessoa física, para você, empreendedor, e para você que tem já seu CNPJ, já está formalizado, já tem sua empresa aí funcionando, de se mostrar para todo o país. Então, oportunidades são diversas. É verdade. E agora, falando agora um pouquinho dos bastidores, vocês já estão montando, eu estou acompanhando, viu, ali pelas redes sociais, os bastidores, já tem uns dias, né, que vocês iniciaram a montagem de toda a estrutura, sem contar também o planejamento, né, para que um evento dessa magnitude aconteça e ofereça o melhor para esses alagoanos, né, e empreendedores de fora.
A gente está acostumando dizer lá dentro que a gente vai dormir a partir do dia 8, 9 de junho. Até lá, a gente não tem dormido muito bem, não, né? Nessa correria que a gente está. Então, a pesquisa do levantamento das necessidades que os alagoanos tinham foi feita ano passado. Então, desde o ano passado, a gente já vem planejando, né, essa programação para atender o evento da melhor forma. E a montagem já começou essa semana. Então, entre uma correria, porque o SEBRAE não parou, a gente continuou fazendo as ações normalmente, a SECT continuou executando suas ações lá, né? Tanto é que a gente está na Semana do MEI, essa semana, então está corrida, é o Brasil todo focado no MEI, na Semana do MEI, no atendimento a essa clientela específica, né? E, ao mesmo tempo, montando o evento. Está tudo lá subindo, se vocês acompanharem nas redes sociais, dá uma olhadinha lá, está tudo montando, todos os espaços, para que, de fato, na véspera, já no dia 4, que tem alguns eventos internos no dia 4, já esteja tudo lindo, maravilhoso, pronto para receber os participantes. Gente, coisa boa demais. Inscrições, como é que o pessoal pode, então, né, garantir a vaga? Ainda dá tempo de se inscrever? Dá sim, né? Acessa lá ou as redes sociais da gente ou a Duit diretamente, que é a nossa plataforma oficial de eventos, né? www.duit.com.br/Sebrae Alagoas, que o evento vai estar lá. É só você se inscrever, preencher seus dados, né? É gratuito, lembrando que é gratuito, e qualquer pessoa pode participar. Seja formalizado, não seja formalizado, de qualquer área, comércio, serviço, indústria, agronegócios. Eu não sei ainda com o que eu quero trabalhar, não tem problema. Você só se inscreve e vai para aproveitar as oportunidades. Olha, garanto que lá você descobre, viu? Se você tiver essa dúvida ainda. O tema do evento é Conecte ao Futuro. Qual que é a grande mensagem que a gente pode deixar para quem está nos acompanhando, para quem se interessou, quer participar e já está decidido a fazer a inscrição? A gente comenta muito, né, lá quando a gente atende os clientes, que o ser humano, de forma geral, tem muito medo da mudança. Só que a gente precisa passar por ela, né? A gente muda o tempo todo, quando a gente aprende a andar, quando a gente aprende a escrever, enfim, na nossa vida a gente está mudando o tempo todo. E ainda bem, porque isso traz o amadurecimento, traz as oportunidades. Então, não tenha medo da mudança. Vá, abra seu coração, abra sua mente, conheça o que há de novo que vem aí, como esse novo vai lhe atingir, como esse novo vai trazer oportunidades para você. Você conhecendo antecipadamente, você consegue se planejar, se preparar para aproveitar tudo que vem através dessas novidades, dessas tendências que estão vindo por aí para o seu negócio. Coisa boa demais, conecte-se ao futuro. Adorei. Bem, mais dúvidas aí, quem quiser saber, quero conferir toda a programação. Acessar o site lá do Sebrae? Isso, exatamente. Acessa o perfil da gente, Sebrae Alagoas, que a gente está divulgando toda a programação de todos os espaços que vão ocorrer lá, né? Seja nos auditórios, nas salas, nas arenas que estão sendo montadas, como também no site da Duit. Tem toda a programação por dia e por horário do que é que vai acontecer lá. Então, antecipadamente, você já consegue se inscrever, já consegue marcar, né? Decidir separar o que é que você vai ver, né? Participar. Exatamente, porque tudo acontece ao mesmo tempo. Então, no dia 5, às 14 horas, eu quero estar aqui. No dia 6, às 17 horas, eu quero estar aqui. Eu quero ver a Ana Hickman. Eu quero ver a Giovanna Antonelli. O horário, o dia dessas palestras estão todos lá, já na plataforma, disponíveis para você. E a inseminação caseira, prática a qual a fecundação acontece fora de clínicas especializadas, tem ganhado cada vez mais espaço aqui no Brasil, principalmente entre os casais homoafetivos. E uma advogada explicou para a gente as principais decisões judiciais dessa área. É uma situação assim um pouco delicada. Por quê? Quando acontece a fertilização, a inseminação dentro das clínicas, o pai, a mãe ou o casal vai fazer o registro no cartório. Chega lá, para poder fazer esse tipo de registro, precisa de uma declaração, de um atestado da clínica. Quando a inseminação é caseira, não tem esse atestado. E como é que vai fazer o registro? Não faz, porque o cartório tem que seguir o que está disposto no CNJ. Tem um normativo de 2023 que diz que só pode registrar tendo esse atestado. Quando a inseminação é caseira, não tem. Então, o que acontece? Não se registra a criança. Quando acontece de haver o registro, o nome só de uma mãe, em regra. Aí, o que é que acontece? Judicializa. Para poder tentar
conseguir que essa criança tenha aí seu registro, essa multiparentalidade. E há uma série de questionamentos. Como é que vai ser com relação àquele que doa o material genético? Ele vai abrir mão da parentalidade? Como é que vai ser com relação à certidão? Tem 2 mães, vai ter 2 pais? E tem esse questionamento. E o judiciário ainda está, vamos colocar assim, engateando nesse sentido. A gente, quando falava da inseminação artificial, feita em laboratório, como explicou aqui a doutora, diante cercado de todas as questões clínicas, né, que são necessárias, não imaginava da possibilidade dessa inseminação ocorrer de forma caseira. Mas, de acordo com o que explicava antes da entrevista a doutora, há inclusive kits que são vendidos para que isso possa ser feito na própria residência das... O exemplo em questão aqui, tá, gente? São mulheres que querem ser mãe solo, em alguns casos, mas também de casais homoafetivos femininos, né? Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre isso. Basta fazer uma pesquisa muito simples na internet e você consegue achar em sites de compras, aplicativos, kits de inseminação artificial caseira. Então, é algo que está inserido na nossa realidade. Há grupos de WhatsApp, grupos em redes sociais, que tem justamente homens querendo doar material genético e mulheres querendo receber. Então, não é algo distante, não é algo distante. E vem ganhando mais notoriedade, porque tem dado certo, não só no sentido assim de que é uma batalha judicial, Ano passado teve um caso de um que foi pro STJ, e lá o casal, uma musicista e uma produtora, conseguiram aí fazer o registro do filho dela, da filhinha dela, com as 2 mães. Então, assim, é algo que está começando a abrir portas e muitas vezes tem mulheres que fazem esse procedimento e não sabe, no termo jurídico, o que fazer. O que é que eu posso fazer para garantir isso? Como é algo que a legislação não está acompanhando a evolução da sociedade, mas tem que entender que é uma realidade. Que, infelizmente, a gente precisa... Infelizmente, não. Felizmente, a gente precisa se adequar. A legislação precisa se adequar. A visão da gente, enquanto sociedade, precisa se adequar. Então, o ideal seria que houvesse uma flexibilização com relação ao procedimento administrativo nesses casos, para que, quando fosse haver o registro no cartório, não precisar judicializar. Sempre prezando pelo melhor interesse da criança. Nós estamos falando também de uma criança que nasceu e precisa ser registrada. Doutora, tem casos, aqui em Maceió, por exemplo, na Alagoas é referência na busca, obviamente, dessa questão parental para que o nome do pai conste no registro. Digamos que essa criança que nasceu, obviamente um casal fruto aí desse relacionamento homoafetivo, decisão das mães, no futuro ela queira ter o sobrenome do pai ou o nome do pai na certidão. Do ponto de vista jurídico hoje, essa situação cria uma insegurança e pode fazer com que essa criança tenha esse direito atendido também, né? É justamente isso. Por não ter esse amparo jurídico, não ter esse amparo legal, a gente está ainda numa seara em que estamos numa incerteza jurídica. O que acontece? Já vi casos em São Paulo em que o doador do material genético, o genitor, foi chamado para uma audiência e lá ele renunciou à paternidade dele. Ele explicou a situação, que realmente foi apenas doador de material genético, que sabia que as mulheres eram um casal, elas tinham uma união estável, que desejavam engravidar, e ele apenas doou material genético. Então, aí é o que a gente vê já a exclusão da parentalidade, a exclusão da paternidade, e aí a figura só da multiparentalidade no sentido das 2 mães, apenas. Então, como é algo muito incerto, está com dúvida, procure orientação jurídica. Tentou registrar, não conseguiu, precisou registrar apenas o nome de uma mãe, judicialize. É melhor ter esse respaldo jurídico para lá na frente não haver qualquer problema que vai principalmente impactar na vida da criança. Então, hoje as principais dificuldades incluem as demandas que são justamente na hora do registro e que os cartórios se negam a registrar o nome de 2 mães. É isso. Hoje, o principal questionamento é esse. Vamos ver daqui a alguns anos como é que vai estar com relação à multiparentalidade, a discussão dentro da família já estruturada. Porque a gente está vivendo aí uma situação
de fato, mas que não está regulamentado em direito. Há algum movimento no judiciário em relação a isso? Olha, A regulamentação? até dentro mesmo da própria comunidade acadêmica, dos próprios juristas, há divergência. Há institutos que são a favor dessa flexibilização, por exemplo, o IDBFAN defende essa flexibilização, que tem que haver até mesmo para não precisar ingressar no judiciário para poder regulamentar uma coisa que já está de fato acontecendo. Mas também tem associações que são contra, porque geram insegurança jurídica. Pois é. E a gente vai agora para mais um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente vai falar sobre um assunto que interessa muita gente. São as habilidades socioemocionais. Eu volto já. Estamos de volta aqui com o Revista Gazeta e a gente já volta para falar sobre o mercado de trabalho. Olha só, enquanto muitas tarefas técnicas e operacionais podem ser assumidas por máquinas, as habilidades socioemocionais assumem cada vez mais um papel importante no currículo dos profissionais do futuro. A tecnologia, né, ela veio para somar. E aí existia aquela preocupação das pessoas que diziam: será que as máquinas irão substituir os humanos? Não, eram chamados hard skills, né, professor Daniel? Então, sem os humanos, sem as habilidades, soft skills, as habilidades emocionais, as máquinas não funcionam. A gente alimenta diariamente essas máquinas. Então, eles precisam da gente para que elas sobrevivam. Verdade, viu? E na sua visão, professor Daniel, essas habilidades socioemocionais, elas têm realmente ganhado um destaque neste mundo tão tecnológico? Tem sim, Mara. Bom dia, Mara. Bom dia aos telespectadores. As soft skills, elas são cada vez mais demandadas, certo? No mundo profissional, de maneira geral, por conta dessa aptidão humana, a necessidade dessa aptidão humana de sociabilização, de conexão entre as pessoas, de trabalho em equipe, que ajuda a desenvolver as nossas atividades. Então, a individualização e a separação dos indivíduos complica essa situação. E mesmo com o advento das tecnologias surgindo e esse temor de não, vamos perder os empregos, tal, novos empregos vão surgir, novas situações vão surgir, sem dúvida, formas de empreender, novas empresas que nem existem vão aparecer e vamos necessitar desenvolver essa aptidão socioemocional também. Pois é, o pessoal acha que os robôs eles vão dominar, mas eu concordo, na verdade, eu discordo completamente, eu não concordo em nada com essa afirmação. Soft skills, a gente já nasce com elas ou a gente tem o poder de desenvolvê-las? Eu costumo dizer que, na verdade, as duas coisas. Você nasce com muitas habilidades, mas outras você desenvolve com o passar do tempo. E no meio profissional, mais ainda, você tem essa necessidade de você desenvolver essas habilidades socioemocionais. Imagina um ambiente de trabalho, muitas vezes, em que você está inserido num ambiente, entre aspas, um pouco tóxico, ou até muito tóxico, e que você tem que providenciar, se posicionar de forma que você consiga lidar com essa situação e até reverter o quadro de um ambiente não tão bacana. Então, essas habilidades que vêm, inclusive, trazendo para um ambiente, dentro do ambiente de trabalho, e principalmente quando você joga isso para o seu cliente, independentemente de qual setor, de qual área você esteja atuando. As habilidades socioemocionais, as tão chamadas soft skills, elas têm, vamos dizer assim, você como profissional, você tem a obrigação de fazer com que você trabalhe diariamente, não só em você, mas principalmente quando você lidera uma equipe e que você precisa passar para essa equipe. Não uma liderança de chefe, aquela coisa de chefe, aquela coisa, né, do que você cobrar. E sim, eu gosto de dizer muito de ser um líder seguidor, onde você passa a passar para os seus liderados aquela ideia de que eles, em algum momento, ou até em todos os momentos, eles vão passar a seguir você e a seguir todos os seus conselhos e, principalmente, as suas habilidades e as suas forças. Verdade, viu? E na formação acadêmica, também é possível, né? Vocês, né, fazem isso lá no SESMAC, tentam desenvolver, né, junto aos estudantes, essas habilidades socioemocionais? Sim, é possível, é uma preocupação gigante nossa, né, de fazer esse desenvolvimento durante todo o percurso, toda a jornada do nosso estudante na graduação dele, né? Então, nós desenvolvemos essa habilidade de forma tangencial, né, utilizando projetos integradores, por exemplo, que fazem a
a conexão dessas pessoas que estão estudando à distância, mas se conectam e se juntam em grupos, debatem com seus pensamentos diferentes, se posicionando, se colocando, exercendo a comunicação para definir rumos para os seus projetos que são práticos e desenvolvem as suas habilidades hard de estudo específico da profissão, mas também o soft skill como essa habilidade interpessoal, né, de conexão dessas pessoas. É interessante porque às vezes a gente, né, só pensa ali no profissional, até mesmo a gente quando é estudante ainda, né, a gente só se vê lá como profissional. Mas esquece que toda essa trajetória da formação acadêmica, ela é muito importante, porque ela é quem prepara a gente para ser um bom profissional, né, professor Alberto? E você sabe o que acontece, Mara? É uma coisa muito interessante. Nós que estamos à frente de 3 cursos numa modalidade à distância. Isso já se torna um pouco mais complicado. E aí a gente vem aquela história do hard skills do que se iniciou. Os alunos eles estão mediados por tecnologia. E nós que estamos à frente, eu e o professor Daniel, eu como coordenador e ele como coordenador adjunto do curso de Administração, Marketing e Gestão Pública do SESMAC, a gente mostra para o aluno que vai além da tecnologia. E a gente gosta de dizer muito que, embora sejam cursos à distância, nós não estamos distantes. Então, e o SESMAC se preocupa muito com isso. Se preocupa em estar próximo ao aluno e mostrar que eles têm que desenvolver as suas habilidades socioemocionais, porque ele será o profissional do futuro. E o mercado hoje ele exige isso. Nós estamos num ambiente no ambiente mundial de pessoas que estão com problemas mentais, né? Estão desenvolvendo. A pandemia, infelizmente, ela veio para piorar ainda mais isso. Então a gente mostra para ele e de forma lúdica, de forma prática, principalmente como o professor Daniel falou sobre os projetos integradores, eles vivendo a prática no dia a dia, mostrar que eles têm que ter as habilidades tecnológicas, isso é importantíssimo. E cada vez mais ela vai estar chegando e muito mais rápido, mas você tem que ter uma habilidade socioemocional muito forte, não só para lidar com a tecnologia, mas sim para conseguir lidar de fato com os outros seres humanos no mercado tão amplo que está aí no mundo. Verdade. E o corpo docente, professor Daniel, também, né, preparado para passar isso para os alunos? Perfeitamente. Nós temos muito apoio, né, docente, temos a equipe multidisciplinar que nos apoia com a parte pedagógica, com todo esse background, a formação que a gente faz em tratar justamente dessas situações que vivenciamos em sala de aula, mesmo que virtualmente, mesmo que à distância, porque nossas aulas, nossas aulas são ao vivo. Então, há esse contato direto com esse mesmo mediado por tecnologia, a distância física, mas nós estamos lá conectados ao vivo, né, online com esses alunos o tempo todo. É um diferencial, né, Mara? É verdade, o SESMAC, ele procurou, quando ele introduziu a questão da educação à distância em seu hall, né, são 16 cursos à distância que o SESMAC oferece. Então, o que eu falei agora há pouco sobre a questão de ser à distância, porém não estar distante, isso é muito real. Então, nós somos uma das poucas universidades no Brasil em que trabalhamos de forma síncrona. Ou seja, o professor ele vai estar ao vivo com o aluno, hora marcada. Não são aquelas... Eu lembro quando eu era criança, o telecurso de 2º grau na Globo, né? Ou o Instituto Brasileiro de Línguas, que era por correspondência. Isso, de fato, foi o que iniciou o EAD. Mas hoje o SESMAC ele se preocupa em trabalhar o aluno no estado de Alagoas. Vamos dizer, nós somos barristas, sim. São os alunos de Alagoas e em tempo real. O aluno ele não assiste aula gravada, ele participa em tempo real, tendo suas dúvidas. E aí é isso que é bacana da sua pergunta. Verdade. É de trabalhar o docente para que passe isso para o aluno. Muitas vezes o professor está numa sala com 150 alunos ao mesmo tempo. Ah, mas, Alberto, você tem condições do professor? São 2 horas de aula, 1h30 de aula. O professor ele tem até 48 horas para responder o aluno. Então, ou seja, ele só não está presente fisicamente dentro da instituição, mas através de toda a tecnologia, seja do seu celular, do tablet, seja também do seu computador, ele está com o professor em tempo real. Isso é que é diferente. Verdade, viu? Grande mensagem, então, que fica, né, sobre as soft skills, sobre o mercado de trabalho, né, e também, é claro, o ensino superior, o ensino educacional e ensino superior. Qual que é a grande mensagem que fica quando a gente junta aí essas 3 expressões? Eu posso dizer seguramente que a grande mensagem é você trabalhar a sua mente. Então, é importante a tecnologia, é importante você se especializar cada vez mais, independente da área que você ocupa, mas principalmente
Trabalhe a sua mente, trabalhe seu corpo para que você consiga passar essa mensagem de segurança até da profissão que você escolheu para a vida. Verdade. Professor Daniel, também, para a gente encerrar. Bom, complementando essa ideia de trabalhar a questão de horários, de disciplina, de empatia, né, de conexão com as outras pessoas, de se conhecer e conhecer o outro, a diversidade, são extremamente válidas e reconhecidas pelo mercado, tanto para quem procura o seu emprego, como para quem vai empreender também. Há 26 anos, o Brasil criou a lei autorizando a comercialização de medicamentos genéricos. E a gente conversou com uma farmacêutica que explicou para a gente a importância de quebrar alguns preconceitos a respeito desses medicamentos. A gente vai rever essa entrevista agora. O medicamento genérico ele é confiável. Né? A gente tem essa lei, na verdade, regulamentou exatamente para poder facilitar o acesso da população, uma vez que antes a gente só tinha os medicamentos referência, né? Que são os que fazem a pesquisa, né, propriamente dita do medicamento. E para que eles surgissem, porque antes já existiam os similares, antes já existiam os referência e os similares, ou seja, empresas que utilizavam os mesmos fármacos, ou seja, os mesmos princípios ativos, né, com recipientes, só que não necessariamente teria a mesma eficácia. Né? Com a lei dos genéricos, muitas, inclusive, dessas empresas, né, que já tinham similares, eles transformaram esses similares em genéricos. Como? Eles têm que submeter esses medicamentos ao teste de bioequivalência e biodisponibilidade. Né? Um é feito in vitro, ou seja, em laboratório, e o outro é feito com pessoas. Tá? Então, são laboratórios terceirizados que fazem esses... A indústria, né, manda para esses laboratórios terceirizados e eles executam esses testes. Para que servem esses testes? Porque quando a gente toma um medicamento via oral, né, falando assim do mais comum, né, comprimido, ele vai ter, você tem o tempo, você tem toda a parte de absorção e distribuição e excreção. Existe um tempo, né, que é a farmacodinâmica que a gente chama, né, ou seja, toda a dinâmica do medicamento, do princípio ativo dentro do corpo. Então, para que você tenha um medicamento que a gente chama de genérico, ele tem que ter exatamente, tá, essa mesma dinâmica, né, a mesma cinética e dinâmica do medicamento referência. Então, eles usam o medicamento referência como padrão, tá, e vão fazer esses testes para poder avaliar se ele realmente vai absorver no mesmo tempo, vai ter ação, se for ação prolongada, por exemplo, no mesmo tempo, tempo de excreção, ou seja, vai ter o mesmo perfil do que o medicamento referência. Ok. E essa lei do genérico, né, como também ficou bastante conhecida, quando ela veio para mudar a saúde pública, ela veio para ajudar nessa população que você até citou, mais carente, que muitas vezes não tinha, né, condições de pagar tão caro por aquele medicamento. Vamos falar no popular, tá? Original, como a gente, né, assim, costumava falar bastante. É verdade, estou falando original. Então, os referências, porque eles, na verdade, é o seguinte, quando você vai desenvolver, né, o perfil aí de como você vai desenvolver o medicamento, a indústria vai descobrir, né, ou vai pesquisar, ou vai sintetizar e fazer modificações numa molécula, que é o princípio ativo. A partir do momento que eles acreditam que isso seja interessante, né, avaliando que seja interessante, eles depositam a patente dela. A partir do depósito da patente da molécula, começa a contar 20 anos. Eles têm 20 anos, na verdade, para poder desenvolver e comercializar. Então, essa proteção dos 20 anos é exatamente para eles poderem reverter, né, o custo, porque é custo bem alto, inclusive, para poder chegar ao medicamento do início até chegar na prateleira. Né? Podem demorar 10, 15 ou até 20 anos ou mais, algumas vezes, para que ele chegue real para a população. Então, para que eles tenham esse retorno de volta, eles têm a proteção pela patente. Né? Então, por isso, ele acaba sendo mais caro. Quando expira essa patente, as outras indústrias podem adquirir esse princípio ativo, que é o fármaco, né? E fazer os medicamentos. Então, elas faziam similares, só que não necessariamente, porque o medicamento, ele não é só o princípio ativo, né? Ele tem o princípio ativo e alguns outros ingredientes, matérias-primas, que a gente chama de excipientes, tá? Esses excipientes, eles que vão dar o corpo do comprimido, para a gente poder comprimir e depois colocar lá no blister, né? E a pessoa a gente administrar. Então, esses recipientes eles não têm efeito farmacológico no corpo, só que eles podem interferir, tá? Por exemplo, no tempo de absorção,
no tempo de distribuição, no tempo de excreção. Então, aí sim você pode ter uma diferença. Sim. Então, com essa lei dos genéricos, essas empresas que já tinham os similares, muitas e outras, né, que surgiram depois, né, outros medicamentos, eles pegaram esses medicamentos e foram adequar, né, aí o mesmo perfil. Não dá para te dizer que elas são absolutamente idênticas na composição, porque cada um pode usar um recipiente. Mas, no entanto, que eles têm o mesmo perfil dentro do corpo, e com esses testes a gente consegue, né, tanto na parte laboratorial quanto na parte in vivo, que é feito em gente, ou seja, a pessoa vai administrar, vai fazer coleta de sangue, vai fazer toda essa parte de avaliação, ele consegue registrar como genérico. Então, a indústria do genérico, o que ele vai fazer? Ele vai fazer e vai apresentar o laudo, né, do referência junto com o medicamento que ele quer registrar como genérico. Muito interessante. E, Flávia, por que ainda existe tanto preconceito com os medicamentos genéricos, mesmo que eles já tenham passado por tantos estudos e comprovações de que realmente eles têm efeito? Assim, na verdade, eu acredito, assim, é uma opinião até minha, que muitas vezes é falta até de informação. E daí não tem aquela coisa que passa lá de trás, da avó para a mãe, para falar que diz que não funciona. Sim. Né? Eu tomava o outro, funcionava, entendeu? Eu acredito que seja muito a crença também da pessoa. Tem gente que talvez até falta de informação, apesar, na verdade, a própria... o conselho, enfim, a gente faz bastante propaganda, né, em relação aos genéricos para, na verdade, que as pessoas tenham esse conhecimento que é considerado um medicamento seguro. Essa ideia de não fazer um efeito diferente, pode ser que a pessoa esteja acostumada muitas vezes com aquela marca, né, e daí quando muda a marca ela não se adequa porque ela não gostou, enfim, então pode ser, tá? Mas de uma forma geral, ou seja, tecnicamente falando, né, quando a gente pega um medicamento referência e um medicamento genérico, eles são farmacologicamente iguais, né, nesse ponto específico. E existe alguma situação, algum caso clínico em que um genérico ele não deve ser administrado? Salvo o médico, por exemplo. O médico prescreveu o medicamento e prescreveu com o nome do referência, por exemplo. E pediu, por exemplo, de punho, que na verdade você não pudesse fazer a intercambiabilidade, entendeu? Porque, por exemplo, se você chegar com um referência, tá, na drogaria, né, na farmácia, falar com o farmacêutico, ele pode, na verdade, fazer a substituição pelo genérico, certo? Mas se tiver escrito a punho que não possa ser feita essa intercambiabilidade, ele, na verdade, não pode fazer. Existe alguma diferença? Ou outro prescritor, né? Vamos supor, eu falei do médico, mas pode ser um dentista, por exemplo, entendeu? O prescritor. Existe alguma diferença principal, primordial, entre um medicamento referência e um medicamento genérico? Não, a diferença mais, porque assim, o referência ele vai ter um nome comercial, né? Que a gente chama, né? Um nome comercial. E o genérico, ele obrigatoriamente, ele vai estar lá no cartucho, né? Que é aquela caixinha, com o nome do fármaco, né, que é do princípio ativo. Tá? E vai ter, na verdade, toda a identificação, né, do G, amarelo, né, uma coisa bem chamativa, para identificar facilmente para a população que aquele é um medicamento genérico. Porque ainda existem os similares. Né? Ou seja, você ainda tem os similares. O similar, ele pode sim ter um nome comercial. Sim. Tá? Mas os similares... também, desde 2010, eles também têm que fazer o teste de bioequivalência, 2003, desculpa, o teste de bioequivalência e biodisponibilidade. Olha aí, desde 2003. Tá, eles também são obrigados a fazer. É que muitas vezes, quando sai a norma, eles dão um prazo. Por exemplo, no próximo atualização de registro, porque eles têm que fazer renovação dos registros. Sim. Tá? Então, não necessariamente ele está daquela forma, então muitas vezes ele acabou de fazer o registro. Então, demora 5 anos para ele fazer a renovação do registro. Então, nessa renovação, daí ele vai ter que testar. Então, demora um pouco entre sair a lei, né, ou seja, né, e a indústria realmente efetivar o que foi solicitado na legislação. Em resumo, o que é que a gente pode, então, absorver dessa nossa conversa aqui, neste dia de hoje, sobre os medicamentos genéricos? Então, uma dica que a gente dá, caso você que está assistindo, né, é importante, ou saber de alguém, consulta um farmacêutico, tá? Na verdade, eu acredito que é um dos profissionais que tem um acesso bem fácil, né? A gente tem bastante drogaria, tá? As drogarias têm farmacêutico presente, então busque essa informação, busque tirar essas dúvidas, muitas vezes, caso tenha, com o seu farmacêutico.
E o Revista Gazeta vai ficando por aqui, mas a gente volta a se encontrar no próximo final de semana. Lembrando que você pode rever essas e outras entrevistas nos nossos canais do YouTube, tanto da Gazeta News quanto da Rádio Mix. Até lá!